Vamos aqui para números do adjetivo e depois vamos para grau do adjetivo. A gente já falou sobre gênero. O gênero você sabe, é masculino ou feminino. Número é o quê? Número é singular e plural. Grau é o quê? O grau, existe o grau comparativo, que pode ser de igualdade, de inferioridade e de superioridade. Aí vai existir, além do grau comparativo, que se divide desses três, vai existir o grau superlativo. O grau superlativo, ele pode ser relativo e pode ser absoluto. O grau superlativo relativo, ele pode ser de superioridade, fazendo uma relação entre um ser e o restante de um grupo, enquanto que o comparativo compara dois seres, sempre dois seres. O superlativo relativo, ele vai comparar em relação a um grupo inteiro. Essa relação pode ser de superioridade ou de inferioridade, certo? Agora temos o grau superlativo absoluto. E o grau superlativo absoluto, ele é o mais alto grau do adjetivo. E ele não compara com nada, ele simplesmente não é relacionado a nada, ele é o grau supremo e ele pode ser analítico. Analítico por quê? Porque ele precisa de uma outra palavra, né? Além do adjetivo, ele precisa de uma outra palavra, que é sempre, na maioria das vezes, é o advérbio muito, certo? E o sintético. O sintético quer dizer o quê? Quer dizer sintetizar. Sintetizar quer dizer diminuir ao máximo. Então, em vez de ele precisar de duas palavras, ele vai precisar só dele mesmo, né? Uma palavra única. Só ele mesmo expresso, com o sufixozinho agarrado ali, igual o substantivo, parece muito com o substantivo. Mas vamos lá. Uma coisa que eu ia dizer para vocês aqui antes, eu falei daquela vez que mulher diz obrigado, aliás, mulher diz obrigada e homem diz obrigado, né? Da mesma forma, próprio, própria, mesmo e mesma segue esse raciocínio. Mulher diz ela mesma, né? Homem, ele mesmo, de acordo com o gênero, né? E próprio, mesma coisa. Elas próprias, ela própria, né? Eles próprios, ele próprio, ou seja, vai variar normalmente em gênero e em número. Essas palavras aí, obrigado, mesmo e próprio, vai variar em gênero e número com o substantivo, tá? Vamos lá, pessoal, vamos começar agora. Número do adjetivo. Vamos lá. O adjetivo deve concordar com o substantivo, variando de acordo com o singular e o plural. Mesa alta, mesas altas. Calça nova, calças novas. Garoto bom, garotos bons. O adjetivo composto deve seguir algumas regras. Adjetivo mais adjetivo. Só o segundo elemento vai para o plural. Luso brasileiro, luso brasileiros. Sino americano, sinos americanos. Poderiam ser três aqui. Afro-luso brasileiro. Aí ia ser afro-luso brasileiros, porque é o último. Ele diz o segundo, mas é o último, tá? Palavras invariável mais adjetivo. Só o segundo elemento vai para o plural. A palavra primeira já é invariável, então está na cara que só o adjetivo vai para o plural, ou seja, só o segundo, né? Geralmente é o segundo, falando sobre adjetivo composto, geralmente é o segundo que vai para o plural, entendeu? Vamos lá. Mal educado, mal educados. Antissocial, antissociais, certo? Vamos lá. Advérbio indicativo de cor mais substantivo. Os dois elementos permanecem invariável. Por quê? Porque um substantivo tomado como adjetivo, ele fica invariável, certo? Então fica assim, ó, toalha amarelo, ouro. Toalhas amarelo, ouro. Vestido vermelho, fogo. Vestidos vermelho, fogo. Tem aqui uma coisa aqui, uma curiosidade.
aquelas palavras que ficava assim, cor de rosa, ela vai ser escrita assim agora, cor de rosa, sem substantivo, sem hífen, e elas também não variam. Observe que rosa é um substantivo, certo? E eu acabei de dizer que substantivo tomado como adjetivo ele não varia. Então cor de cana, cor de rosa, cor de mar, isso tudo fica invariável. Isso se escreve sem hífen agora, tá? Sem hífen. Vamos lá. Alguns adjetivos compostos aceitam os dois elementos no plural. Fica aqui, ó, por exemplo, esse aqui, cobra cega. Aí fica cobras cegas. Eu não vejo nem isso como um adjetivo, eu vejo mais como um substantivo, porque cobra cega é justamente aquele anfíbio lá, né? Surdo mudo, surdos mudos. Aí sim é um adjetivo, que é uma qualidade de um homem ser surdo mudo. Então, preste atenção que esses aí, eles variam, contrariando as regras aí. Grau do adjetivo. O grau do adjetivo são, como eu falei, comparativo, né? E o superlativo. O comparativo, ele é de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Vamos lá. Os graus do adjetivo são comparativo. Quando fazem uma comparação entre objetos ou seres, o grau comparativo pode ser de igualdade. Os seres possuem a qualidade na mesma intensidade. Então, são usados tão quanto, tão como. Veja os exemplos a seguir. Rafael é tão rápido quanto Ana. José é tão educado como Eduardo. Comparação aí de igualdade, certo? De superioridade. Olha só o que diz aqui. De superioridade, um dos seres possui a qualidade em maior intensidade. Nesse caso, usamos a estrutura mais do que ou mais que. Vovô é mais velho que vovó. Carol é mais nova que Natália. Inferioridade. Um dos seres possui a qualidade em menor intensidade. Nesse caso, usamos a estrutura menos do que, menos que. O cão é menos feroz que o leão. O homem é menos amável do que meu irmão. Do que seu irmão. O homem é menos amável do que seu irmão. Olha, nunca vai existir a palavra menos, tá? Nunca vai existir a palavra menos em lugar nenhum. Nem aqui, nem na Caxemira, nem no Japão, nem em outra galáxia. Menos não existe, é sempre menos. Alguns adjetivos não devem ser usados no grau comparativo de superioridade ou de inferioridade. Eles são substantivos, são substituídos por outras palavras especiais. Por exemplo, grande serão de mais grande, de maior. Menos grande também não, é menor. Mais bom, não, melhor. Menos bom, não, pior. Mais mal, não diga, diga pior. Menos mal, não diga isso, diga melhor. Minha casa é maior que a sua. Superlativo. Vamos lá, pessoal. Superlativo, quando elevamos ou diminuímos ao máximo as qualidades dos seres. O superlativo pode ser superlativo relativo, quando comparamos um ser com todos os outros seres que possuem a mesma qualidade. Usamos a estrutura o mais ou o menos. O mais para superioridade e o menos para inferioridade. Júlia é a menos rápida do time. Inferioridade. Superlativo relativo de inferioridade. Agora aqui, ó. Joana é a mais simpática da classe. Superlativo relativo de superioridade, né? Lá foi de inferioridade e agora de superioridade. Superlativo absoluto. Expressamos as qualidades sem que seja necessário a relação, certo? A relação de comparação. Só. Há duas formas de superlativo absoluto: o analítico e o sintético. O analítico, quando usamos o advérbio de intensidade muito antes do adjetivo. Ele é muito educado, ou seja, precisamos do muito e do educado. A onça é muito feroz. Precisamos do muito e do feroz. Sintético.
Acrescentamos ao adjetivo a terminação inho, érrimo e ílimo. Veja como se escreve esses prefixos, ó, esses sufixos. Eles são acentuados, certo? Veja aí direitinho. Veja no quadro a seguir algum superlativo absoluto sintético. Aí temos aqui, ó, ágil, agilíssimo, agílimo, agradável, agradabilíssimo, alto, altíssimo, supremo, amigo, amicíssimo, amiguíssimo, antigo, antiquíssimo, antiquíssimo. O trema não existe mais, tá? Na língua portuguesa. Bom, boníssimo, ótimo, célebre, celebérrimo, cruel, crudelíssimo, cruelíssimo, difícil, dificílimo, doce, docíssimo, dulcíssimo, fácil, facílimo, feliz, felicíssimo, feroz, ferocíssimo, fiel, fidelíssimo. Aqui, ó, frágil, fragílimo, frio, fridígimo, frigidíssimo, quase que não sai, grande, grandíssimo ou máximo, horrível. Olha como que se escreve a palavra horrível, são poucas as palavras que se escreve com H, certo? Horribilíssimo, infiel, infidelíssimo, inimigo, inimicíssimo, livre, livríssimo, libérrimo, magro, magríssimo, macérrimo, maguérrimo, magérrimo, certo? Magérrimo, não é maguérrimo, é magérrimo, mal, malíssimo ou péssimo. Olha como se escreve péssimo, certo? Pequeno, pequeniníssimo, mínimo, pobre, pobríssimo, paupérrimo, sábio, sapientíssimo, simpático, simpaticíssimo, simples, simplíssimo, terrível, terribilíssimo, veloz, velocíssimo, certo? Valeu, galera.